A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de graduação, pós-graduação e pesquisa de igualdade racial, da mulher advogada e da advocacia assalariada, tem a honra de apresentar o webinar Ética, Compliance e Arbitragem, evento promovido pelas referidas comissões com o apoio da Comissão de Arbitragem, Estudos de Compliance e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto estabelecido entre a OAB e a ONU. Um dos objetivos, educação de qualidade. O outro, trabalho digno e crescimento econômico. E o último objetivo, paz, justiça e instituições eficazes. Senhoras e senhores, com a palavra, a nossa ilustre vice-presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, doutora Rafaela Reis. Muito boa noite a todos. Agradeço à Secretaria de Comissões por essa introdução, agradeço o bom trabalho que a Secretaria faz sempre para que nós consigamos tratar temas tão relevantes como o que trataremos hoje, com toda a advocacia, com toda a academia e com toda a sociedade civil. O tema de hoje é especialmente relevante neste cenário em que estamos vivendo. O ano de 2020 é um ano bastante atípico, é um ano onde dependemos muito de boas práticas, é um ano onde dependemos bastante dos métodos adequados para a solução de conflito, é um ano onde dependemos muito de práticas colaborativas. É excelente que possamos discutir a ética e a compliance e a arbitragem. É excelente que possamos discutir como estas áreas jurídicas se intercalam e como elas abarcam as partes não jurídicas que delas vêm. Agora, tomo meu assento como aluna, gosto de estar nesses eventos para aprender sempre. Tomo meu assento na plateia como aluna. Passo a palavra aqui para a doutora Kathleen Cristine, que é uma jovem advogada, que é uma das maiores representantes da advocacia jovem, da advocacia negra no estado de São Paulo, e que muito nos agracia estando aqui conosco hoje. E eu espero que todos os que estão aqui nos assistindo gostem deste evento e que aproveitem bastante as discussões que serão travadas a posteriori. Doutora Kathleen. Boa noite a todos e a todas, doutora Rafaela, doutora Ágata, doutora Maria Alice, doutora Eliane, que alegria estar numa mesa composta por tantas mulheres competentes, mulheres que estão atuando em umas áreas novas, que precisa ter técnica, competência, é novidade. Eu falo, tudo que é novo dá aquele medo, mas se a gente tem competência, a gente vai atrás do conteúdo. Esse webinar é um verdadeiro presente para quem está aqui hoje, porque não é fácil a gente falar de compliance, não é falar de ética, de arbitragem, são temas difíceis, e a gente sabe o quanto é difícil, precisa estar se atualizando, muda a lei, muda decreto, muda tudo. Então, a gestão de qualidade para tratar desse assunto é fundamental. E com muita alegria, que eu começo esse webinar convidando a doutora Ágata Manso para falar um pouco para a gente. Ela que é advogada, contadora, especialista em tributos, em legacy, inovação em startups. Eu acompanho também o trabalho dela. É uma profissional incrível. Com vocês, Ágata, pode falar. Olá, boa noite. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui entre vocês, mulheres brilhantes, advogadas brilhantíssimas, minhas colegas. E hoje eu vim falar para vocês sobre compliance e a sua aplicação para a advocacia. Realmente é uma área muito nova e de muito proveito para todos que querem realmente iniciar nessa profissão como compliance officer. Obviamente, não é necessário que sejamos advogados para atuar nessa área, mas eu acredito que
pelo nosso conhecimento jurídico, é fundamental que os advogados estejam à frente dessa profissão tão importante, principalmente dentro das empresas. Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre o conceito de compliance, como o compliance apareceu no ordenamento jurídico no mundo, quais são os objetivos e a forma de implementação do compliance nas empresas e o perfil do compliance officer. E também os desafios enfrentados por esse profissional que realmente precisa de muito jogo de cintura para estar à frente dessa profissão tão almejada aí pelas pessoas, porque realmente é algo muito rentável, algo muito interessante para iniciar realmente nessa carreira. Bom, o que é compliance? Ele vem do verbo em inglês to comply with, que significa agir de acordo com uma lei, uma norma, um regulamento, uma política interna, ou qualquer que seja essa especificação dentro de uma companhia. E ele está aqui para evitar qualquer prática de fraudes ou ilícitos, e também tem como objetivo principal valorizar uma organização ou uma empresa. E principalmente, que é algo que estamos conversando aqui, é zelar pelos padrões éticos de comportamento organizacional. Então, compliance é fundamental hoje dentro de uma organização. E, de acordo com alguns doutrinadores, ele é um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que uma vez definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários. Então, ele não está somente aplicado à cultura organizacional, mas também em orientar como os profissionais vão lidar a partir de então, a partir da implementação dessa política dentro da organização. Bom, o compliance ele começou nos Estados Unidos, com o caso de Watergate, em que houve inclusive um envolvimento de um ex-presidente, num caso que ele quase sofreu um impeachment, só não foi porque ele renunciou um pouco antes. E em seguida, muitas ações de corrupção foram descobertas, então a OCDE resolveu promulgar uma lei, né, evitando que o tráfico de drogas e a corrupção dentro da política continuasse. Em seguida veio a ONU, com medidas um pouco mais severas contra o tráfico de droga e a lavagem de dinheiro. E nessas duas últimas oportunidades, o Brasil era signatário dessas normas. E com isso, somente em 2013, foi consolidada aqui no Brasil a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.843. Então, com isso, se objetivou ter uma consolidação da confiança nacional e internacional. Com isso, o Brasil se tornou ainda mais responsável para evitar esses tipos de corrupção e lavagem de dinheiro. Bom, e aí, diante de eventos que nós já temos conhecimento, principalmente com a Lava Jato, que é um dos maiores casos de corrupção no país, o compliance acabou se tornando ainda mais evidente e mais necessário dentro das organizações e também dentro da nossa sociedade. Bom, os objetivos do compliance é cumprir com a legislação nacional e internacional, além de regulamentos e normas internas de uma empresa, prevenir demandas judiciais, que também é muito importante, obter transparência na condução de alguns negócios e salvaguardar a confidência de informação, evitar conflito de interesse, evitar ganhos pessoais indevidos, principalmente nesses casos em que os funcionários acabam tendo alguns privilégios ou não em se fazer algum negócio. Isso é muito comum. Hoje nós temos que perceber que as empresas são feitas de pessoas, e a gente achar que não existirão fraudes é um erro muito grande, tanto dos empresários quanto das pessoas que estão de fora ali vendo aquilo acontecer. Também evitar o ilícito, a lavagem de dinheiro,
e também disseminar na cultura organizacional por meio de treinamento e educação dos valores de compliance. E como ele é implementado dentro da empresa. Então, nós começamos com o suporte da diretoria, em que o profissional de compliance ele tem que, primeiro, orientar a alta administração o quão necessário isso é, a sua aplicação dentro da empresa. E também seguido de uma análise de risco. O profissional vai ter que verificar dentro da cultura organizacional quais são os riscos que aquela empresa corre e prevenir que aquilo aconteça. Em seguida, é iniciado um código, né, um termo de políticas e condutas que se devem serem implementados dentro da empresa e os treinamentos dos funcionários. Então, é necessário a criação desse manual com políticas, procedimentos, de acordo com o perfil da empresa. Então, o profissional tem que estar muito atento qual é a ideia da empresa, como é que a empresa está se posicionando no mercado para fazer esse material de acordo com essas políticas. E aí também, com isso, conseguir realizar o treinamento, porque não é um trabalho de uma pessoa só, como eu disse, é um trabalho que vem da alta administração, é um trabalho que também envolve os demais profissionais. Em seguida, inicia-se um projeto de comunicação em que esse profissional ele tem que ter um tato muito bom para poder convencer as pessoas sobre o que é certo e errado. Na verdade, eu não preciso apontar o que é certo ou errado, eu só tenho que dizer qual é a melhor maneira de se fazer. Então, é por isso uma das dificuldades do profissional de compliance, porque essa pessoa tem que ser uma pessoa que tem uma confiabilidade dentro da empresa. Então, por isso, ele tem que ter realmente esse jogo de cintura para conseguir obter as informações que ele necessita. E aí também é muito importante que se crie um canal de denúncia, em que os profissionais estejam à vontade para poder contar algo que esteja errado. Então, esse canal de denúncia é muito importante que ocorra, principalmente para que as fraudes sejam desacobertadas, né? Para que elas se tornem públicas e para que elas sejam finalizadas, para que isso acabe dentro dessa política organizacional. Em seguida, é necessário que o profissional de compliance também faça algumas auditorias para ter certeza que aquele programa está sendo bem implementado. E em seguida também tem as ações de due diligence, em que o profissional tem que saber se os fornecedores e parceiros daquela empresa também estão de acordo com a ética, estão de acordo com as regras de compliance. Porque, como eu disse, as empresas são feitas de pessoas e os negócios também. Então, é muito importante que eu aplique isso na minha empresa e que eu também negocie com empresas que também estejam de acordo com essas normas porque senão a gente entra num círculo vicioso em que a corrupção acaba sendo rotineira. Principalmente no setor de vendas, existe um termo que é comumente utilizado pelos vendedores, que é o pagamento de bola, em que eu acabo comprando de uma determinada empresa ou de um determinado vendedor e compradora, a gente acaba criando esse relacionamento e paga-se um valor maior ou um valor que não está estipulado no contrato, e esse valor é repassado para o próprio vendedor, na pessoa física fora da empresa. Então, isso é uma prática muito comum e que as empresas hoje estão evitando ao máximo, principalmente fazendo com que esse tipo de negociação se torne eletrônica no meio comercial, a fim de evitar esse tipo de prática. Mas isso ainda ocorre, infelizmente, e está aí o compliance para mapear e evitar que esse tipo de prática continue ocorrendo dentro das empresas. E qual é o perfil hoje do Compliance Officer? Como eu disse no início, é muito importante
que a advocacia esteja atenta a esse nicho de mercado, que é um nicho de mercado muito promissor. Existe um estudo que diz que a aplicação do compliance hoje custa, em média, $5.000, $5 a hora, $1 a hora. Mas, se a gente conseguir aplicar isso efetivamente, a empresa acaba tendo um ganho 5 vezes mais. Então, é muito melhor que a gente previna essas ações de fraude do que deixe que isso aconteça, porque às vezes os empresários, as organizações entendem que esse processo é muito caro e acaba deixando que isso passe e aí acaba ignorando essa política dentro da empresa. Então é isso que os advogados têm que estar cientes. Hoje, a venda desse tipo de negócio é muito importante por isso, porque acaba sendo uma forma econômica para a empresa e também uma área muito promissora dentro da advocacia, principalmente porque nós temos noção da legislação e de como ela deve ser aplicada dentro das empresas. E aí, qual é o perfil do Compliance Officer? Primeiro, a gente tem que pensar que nós temos que ter seriedade e profissionalismo antes de tudo. É fundamental que a gente pense numa sociedade ética. Não adianta nada hoje eu ser um compliance officer e continuar praticando pequenos atos de corrupção. Então, isso tem que começar do próprio profissional. Não adianta hoje a gente vender um produto e não utilizar ele na nossa vida, né, na nossa prática cotidiana. Então, é muito importante que o compliance officer se atente a isso. É muito importante ter seriedade e profissionalismo acima de tudo e agir com a ética, que também vai ser um tema que nós vamos ter aqui em seguida da minha palestra. O segundo perfil que eu diria que é muito importante desse profissional é o conhecimento e curiosidade. É fundamental que o Compliance Officer tenha uma formação adequada para conseguir conduzir esse tipo de prática, porque foi como eu disse, nós temos um regulamento, uma lei que nos direciona, mas nós temos que transformar esse direcionamento em atos. Então, isso é muito... Em algumas vezes é muito difícil de ser feito, porque nós temos que colocar em prática tudo que está escrito ali na legislação. Então, nós temos que ter um conhecimento sobre aquilo e também ter curiosidade para entender o que é que está acontecendo dentro de uma empresa e, com isso, ter um jogo de cintura fundamental para poder descobrir isso. Então, assim, é fundamental que a gente saiba o que está fazendo, mas também que nós sejamos curiosos para entender qual vai ser a melhor forma de levar essa profissão, né? E outra coisa também que é fundamental nessa profissão de Compliance Officer é o relacionamento e a comunicação. Como eu disse, nós não temos que apontar qual é o erro. Olha, você está fazendo errado ao pagar uma propina pela compra e venda de determinado material. Não, você tem que dizer qual é a melhor maneira de se fazer isso. Então, hoje, o perfil ético, ele precisa ter uma motivação. As pessoas precisam entender por que é que elas estão ali e por que a empresa vai ganhar tendo aquele profissional com um pensamento ético, fazendo parte daquela organização. É fundamental que os colaboradores entendam que eles fazem parte daquela organização, para que eles criem, então, um perfil de dono. Porque de nada adianta hoje eu continuar tratando os colaboradores como colaboradores. Então, é fundamental que eles tenham uma motivação e pensem melhor sobre as suas atitudes, principalmente dentro do mercado de trabalho. Então, a gente tem que saber distinguir exatamente o que é certo e errado e conseguir demonstrar isso da melhor forma para os colaboradores e principalmente para a alta diretoria, né? Que é a pessoa que realmente vai te contratar para fazer isso. E quais são os maiores desafios enfrentados
pelos profissionais. Foi como eu disse, hoje, infelizmente, é uma ilusão nós pensarmos que as empresas não existem fraudes, não praticam esse tipo de atividade. Então, eu posso dizer que há estudos que dizem que as empresas, que a maioria das empresas passam por esse tipo de fraude. Então, assim, precisamos realmente entender e apontar as melhores estratégias, as melhores práticas para que todos dentro da empresa consigam entender isso. E assim, o suporte tanto da administração quanto dos funcionários, dos colaboradores, é fundamental. Então, o profissional de compliance, ele está ali exatamente para saber balançar isso. Ele tem que ter uma certa inteligência emocional, mas também é fundamental que ele tenha uma assertividade no que ele está falando, porque você hoje não consegue vender algo que você não sabe. Então, é fundamental que a gente entenda quais são as melhores atitudes a serem tomadas dentro daquela organização e como nós iremos implantar essas práticas de forma efetiva. Bom, eu acredito que a gente pode passar agora para uma parte de discussão. Temos ainda outras colegas que ainda vão continuar palestrando aqui e a gente ainda vai ter esse momento de conversar sobre isso. Então, e aí a gente pode, nesse bate-papo, conversar um pouco mais sobre esse perfil e como a advocacia pode se destacar nessa profissão. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Estar aqui entre as colegas e os colegas advogados é algo que me deixa muito feliz. E eu fico à disposição. Eu fiz um material para essa palestra de hoje. Eu nas redes sociais, Ágata com 2 T's Manso. Então, vocês podem procurar por mim, me mandar uma mensagem e eu consigo disponibilizar esse material para vocês, ou até conversar com o pessoal aqui da presidência da comissão. Eu deixo esse material disponibilizado e eu tenho certeza que, se é do objetivo de vocês se tornarem esse compliance officer, que a gente pode ajudar ao máximo com dicas e estratégias para que vocês se destaquem ainda mais nessa profissão. Então, agradeço pela oportunidade e eu fico à disposição. Boa noite. Eu agradeço, doutora Ágata, pelas suas palavras. É muito importante a gente trazer a jovem advocacia mais perto do compliance, saber que é uma área nova, mas você conseguiu mostrar todo o caminho, desde o suporte da diretoria até a auditoria, como que se faz, o quanto é importante trazer o regulamento, a lei, mas trazer a forma prática, nos atos, com seriedade, com disciplina, com profissionalismo, com relacionamento, comunicação. Eu acho que é muito importante a gente falar que a gente precisa combater as corrupções, combater todas as formas ilícitas. E quanto no dia a dia a gente tem que combater, e tem que denunciar e tem que falar. E isso só acontece se a gente se transforma. E a gente tem empatia com o outro também. E, para continuar falando sobre ética, a gente vai falar com a doutora Eliane Pereira, ela que é advogada, gestora pública do Rio de Janeiro, especialista em administração pública da CEP Rio, presidente da Comissão de Compliance da IBRAPEG, membro do Direito Previdenciário e da Comissão de Igualdade Racial da IBRAPEG. Que alegria, doutora, te receber aqui. Sei que também vai ser um presente as suas palavras para toda a jovem advocacia. Olá, boa noite a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Maravilha. Eu agradeço o convite da Comissão de Pós-Graduação, de Graduação da UAB. Agradeço também a querida colega a doutora Marilice. Um prazer e uma responsabilidade falar depois da doutora Ágata, que nos trouxe com muita nitidez, né, que é o que a gente preza
até na área de compliance, vocês estão me ouvindo? Aqui está dando... Ok. E trouxe com toda a nitidez o que a gente espera realmente do profissional de compliance. E eu sou uma entusiasta, estudiosa de compliance, de integridade pública. Estou presidente da Comissão de Integridade Pública do órgão, da autarquia, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, onde atuo há mais de 10 anos. E o compliance, para mim, é uma missão social, né? Como a doutora Ágata trouxe, de que realmente não há necessidade de ser advogado para atuar na área de compliance. Então, eu acredito que a bagagem jurídica, ela traga, né, em algumas áreas, uma confortabilidade. Contudo, a gente vê os desafios, porque a gente tem a gestão de riscos, tem todo um planejamento que abarca a área de compliance e que a gente também tem que mergulhar nessa área. Eu vou falar sobre ética, que, como a própria doutora também trouxe, é fundamental para a conformidade, né? Considerando que estamos, né, no momento de grave e profunda corrupção, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. O saque, né, do Estado brasileiro é o que a gente vê todos os dias, em todos os âmbitos. E dentro do tema que eu vou falar, eu vou até citar uma fala do professor José Matias, do livro dele de Gestão Pública, de que a ética é primordial para o bem comum, para viabilizar o bem comum. Eu trago aqui uma questão que eu sempre gosto de falar, de tratar, quando a gente fala de ética, porque há muitos anos, né, secularmente, se estuda sobre ética. E eu vou abordar aqui a questão da ética filosoficamente, de forma bem panorâmica e bem breve, a filosofia africana relacionada à ética. Porque a sociedade de Kemet, o Egito Antigo, já profundamente organizado, já trazia na sua sociedade as suas pautas baseadas na Ma'at, que é a retidão, que é a ordem, que é a justiça. Na perspectiva europeia, a palavra ética vem do grego ethos, e muito bem falado, como nós conhecemos nas escolas, na faculdade, são os filósofos gregos, né? Platão, Aristóteles. E o que me traz à baila quando a gente fala de ética? Qual a direção que a sociedade, diante de tantos estudos falando sobre ética, vem norteado as suas condutas? É o nortear, né? Que é dar direção. E, nesse momento, diante de tantas condutas de corrupção, de desvios de conduta, é o momento da gente redirecionar, de sulear as condutas, né? Sulear o nosso comportamento, porque não somos mais, não estamos mais numa sociedade capazes de aceitar os comportamentos que a gente vem tolerando, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. E são questões que nos atravessam a todo momento, porque a corrupção, ela abrange aspectos que vão, obviamente, desencadear na sociedade, no aspecto social, econômico e político. E quando a gente traz a questão da ética, só um momentinho, que eu vou tirar aqui o fone, que eu acho que fica melhor assim. Quando a gente traz a questão da ética no compliance, na conformidade, ele antecede a conformidade. A ética, ela, como inclusive a doutora Ágata falou, é uma cultura organizacional e permeia a conformidade, compliance e a integridade, porque em todos os eixos do compliance nós temos que agir com ética. E quando a gente fala do compliance, a ética no compliance, é importante, pelo menos nos meus estudos, no que eu venho acompanhando, que não devemos romantizar o compliance, um programa de integridade, um programa de compliance. Por quê? Infelizmente, a conduta humana, ela é falha e muito previsível à corrupção. Contudo, a ética, uma gestão ética no programa de integridade, no programa de conformidade, ela traz uma cultura organizacional no sentido de que
fazer o certo, porque o certo, ainda que sob pressão. E quando a gente tem uma cultura organizacional ética, o compliance é consequência, considerando que, num código de conduta que a gente tenha os valores da instituição bem nítidos, bem enegrecidos, os colaboradores, os fornecedores saberão quais os valores da empresa. Então, não vai haver margem para o que eu acho ético, o que o outro acha ético. A empresa vai determinar no seu código de conduta, até mesmo no seu código de ética, o que ela prega na sua identidade como valor. E quando a gente fala de conformidade, é importante a gente trazer que, quando trazemos a conformidade, compliance no âmbito organizacional, é parar para se perguntar: conformidade, compliance, estar de acordo, to comply with, estar de acordo com as normas internas, com as normas externas. E nós sabemos que você estar em conformidade com as leis é uma obrigação, é a regra, não é a exceção. E, secularmente, o nosso país, ele vive, né, está em desconformidade. Historicamente, estamos em desconformidade. E aí a gente traz uma palavra que tem sido utilizada muito de um programa de compliance que não seja efetivo, que esteja somente no papel, que está fadado, obviamente, ao insucesso, que é um programa de compliance para inglês ver. E quando a gente traz essa palavra para o inglês ver, é realmente você voltar na história. Primeiro, porque quando a gente traz a questão da corrupção, e a corrupção ela remonta à colonização, e obviamente, se remonta à colonização, nós temos todo um processo de escravização aí, e de repente vocês podem falar, mas espera aí, ela está falando de compliance, de ética, que está indo lá atrás, porque é importante. É importante a gente fazer essa linha do tempo histórico para a gente entender a nossa sociedade. Entender a nossa sociedade no sentido de saber o que essa sociedade entende como legal, valor e até mesmo governança, já que estamos falando aqui de compliance, de integridade. Então, quando a gente tem um programa de integridade de compliance para inglês ver, realmente a gente está indo lá atrás, que é um programa sem efetividade. É um programa que ele existe somente no papel. E trago com isso uma questão muito importante e fundamental, que é a gente pensar se lá atrás as leis, as legislações não foram cumpridas, elas estavam somente no papel, como trazer para os dias de hoje, estamos hoje colhendo os frutos dessas atitudes. Por quê? Quando a gente fala da ética no programa de conformidade, até mesmo na nossa vida pessoal, vamos falar do jeitinho brasileiro. Do café para o guarda, do passar na frente numa fila de um programa público ou privado. Vamos falar de um ateste numa nota de licitação para você receber lá na frente, porque a ética, ela permeia todas as relações. E quando a gente traz essas questões, é pensar que um programa de conformidade, ele nunca vai ter êxito se a cultura organizacional não for ética. E aqui nós não estamos falando de uma utopia. Urge a ética em todos os ambientes, públicos ou privados, porque nós estamos vendo o reflexo. O professor Alexandre de Miceli, ele cita uma frase muito interessante relacionada à conformidade. Como termos um programa de conformidade, como ser ético, como aplicarmos um programa de integridade, de conformidade em uma sociedade doente. Uma sociedade doente de quê? De moral. Porque não é possível acharmos que uma conduta, e aí trago até para uma situação recente que nós estamos vendo aqui, que uma situação de um fornecedor, de um colaborador que esteja agindo fora da conformidade e ainda assim a alta direção, a alta administração, né? Aí a gente traz a questão a liderança, a alta liderança, né? O tom vem da alta liderança, e contratar fornecedores ou colaboradores que estejam cometendo qualquer ato ilícito. E aí, quando a gente traz isso, é pensar as áreas comerciais ou as áreas de gestão de riscos, elas apontam os riscos, mas o tom vem da liderança.
E quando a gente fala de ética, não no campo da utopia, eu reforço isso, porque muitas vezes a gente acha que está no campo da utopia. Não é no campo da utopia. É de fato, porque quando a gente tem uma alta liderança que não está pautada por padrões éticos, não há programa de integridade, não há programa de compliance que terá sucesso. Por isso que uma cultura organizacional ética, pautada nos valores, e esses valores devem estar muito bem descritos numa conduta ética. Esses valores estão presentes numa investigação onde tem que se pautar pela confidencialidade, respeito aos investigados. Isso é muito importante e é fundamental. E esses são eixos de um programa de integridade. Nesse sentido, a ética está permeando sempre, permeando todos os eixos, todos os pilares de um programa de compliance. E quando eu falo de ética, falo com muito entusiasmo, porque eu internalizo isso e acredito que todas aqui presentes também internalizam, porque nós estamos trabalhando na advocacia, e inclusive, nós estamos permeados pelo código de ética, que é o código da advocacia, e essa reflexão é muito importante, porque o tom da liderança que vai dar toda a questão do programa de compliance. E como isso também reflete nos colaboradores. E aí eu trago a ética, a eticidade nas empresas, nas instituições. Como sermos uma empresa ética se não pautarmos a nossa organização numa empresa diversa e inclusiva? Não há como falar de compliance sem você falar de diversidade e inclusão. Inclusive, é um dos 10º pilares que a gente está trabalhando aí de um programa de compliance, a diversidade e a inclusão. Então, finalizando com o meu entusiasmo sobre a ética, espero debater muito mais aqui no decorrer da nossa exposição, do nosso painel desse webinar, eu trago aqui a frase que eu acho fundamental, que é de um economista malauês da África, que ele trata da questão de programa de compliance, de integridade, e eu finalizo com uma provocação. Como termos um programa de compliance, como termos um programa de integridade, se não focarmos, né, na nossa história, na nossa conduta ética, no sentido da gente saber como que a sociedade brasileira trabalha e atua no sentido de saber o que é ético e o que não é. Porque quando a gente está falando de ética, a gente sabe que tem a questão subjetiva, a gente sempre vai levar a questão pessoal para a questão profissional, a questão pública, mas há questões no mundo organizacional que não são passíveis de serem aceitas. E a pergunta é, o que nós vamos aceitar daqui para frente como ética nas organizações públicas e privadas? E aqui eu encerro a minha fala na certeza de que teremos ainda muitas outras falas potentes e o debate é sempre louvável e pertinente, né? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Eliane. Que maravilha te ouvir falar. Eu acho que é fundamental a gente trazer que a ética é fundamental para o bem comum e quanto é importante a gente trazer não só para o compliance, mas no dia a dia, as pequenas corrupções do dia a dia que a gente tem que combater. É na base que a gente começa. E o quanto é importante a gente trazer que está em conformidade é toda uma cultura, trazer um panorama histórico e dizer que enquanto não tiver inclusão e diversidade, a gente não vai ter uma gestão ética, é fundamental. Eu sabia que ia ser maravilhosa essa noite, está sendo um presente para mim estar aqui com vocês. E para dar continuidade, doutora Marilice, que ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas gostaria muito. Ela que é administradora de empresa, juíza arbitral, perita do TJ São Paulo, especialista em compliance, em planejamento tributário e societário, coordenadora adjunta de Direito Antidiscriminatório da Comissão de Graduação e Pós-Graduação em Pesquisa da UB São Paulo e tutora-geral do GT de Educação
da OAB São Paulo também. Com você, doutora Maria Alice. Boa noite a todas e a todos. É uma honra estar aqui com vocês, escutando essas falas potentes, mulheres aguerridas, inteligentíssimas, maravilhosas. E será que sobrou alguma coisa para eu falar, né? E a minha fala hoje vai se abordar um pouquinho sobre arbitragem. No decorrer das falas, a arbitragem, na verdade, ela é um dos pilares do compliance, né? Isso é muito importante. Há muitos profissionais que desconhecem, mas ele é um dos pilares importantíssimos, né? Então, a gente pensando numa cadeia aí uma cadeira de valores, a gente tem que pensar que o compliance e a arbitragem ele está contemplado aí com a transparência, com a ética, que foi o que a doutora Eliane falou, foi o que a Agatha falou muito bem, fundamentado sobre o que é o compliance. Então, na verdade, a arbitragem, a posição da arbitragem dentro do compliance, ela tem um fator decisivo aí na dinâmica de questões jurídicas, né, de questões comportamentais jurídicas e do modelo de negócio da empresa, e principalmente da saúde financeira da empresa, né? Mas o que é, na verdade, a arbitragem? A arbitragem ela é uma justiça privada, né? É uma justiça que ainda existe muita resistência dos próprios profissionais aí, dos próprios operadores do direito, mas ela é uma área de atuação do direito onde que você busca a solução dos litígios de uma forma privada, com uma celeridade maior, com uma economia processual considerável de mais de 40%, que existe uma confidencialidade, né, existe um sigilo, que existe um interesse considerável de que das partes buscar pacificar esse litígio, esses conflitos, e que não existe a necessidade de você migrar para o judiciário para obter a solução, a resolução do seu negócio, da resolução do negócio jurídico. Então, isso é muito importante da gente falar isso, e eu sempre digo assim, que a celeridade, ela é determinante. Principalmente quando a gente está falando aí, né, a gente está falando de compliance, a gente está falando do mundo corporativo. Existem algumas demandas, principalmente no direito empresarial, direito societário, tributário, porque a atuação da arbitragem hoje, ela é muito ampla, né? Ela tem uma amplitude significativa. Então, existem alguns conflitos que eles podem ser resolvidos, sim, na arbitragem. E o processo arbitral, ele tem o mesmo rito do processo que a gente conhece, que é tramitado no judiciário. A diferença é a celeridade. Enquanto a gente muitas vezes espera decisões judiciais 5, 10, 15 anos, na arbitragem você consegue solucionar esses conflitos no máximo em 6 meses, né? Eu digo 4 a 6 meses, porque 6 meses, de repente, quando existe aí uma demanda de aguardo do CEO, do CFO, né, da alta administração. Mas existem casos, quando eu falo de questões corporativas, mas a arbitragem está presente na vida das pessoas, né? Da pessoa física, da pessoa jurídica, nas soluções de conflitos, como, por exemplo, matérias em casos condominiais, soluções de execuções de cobrança, instituições financeiras, inventários que muitas vezes tem pessoas que acham que tem que só resolver judicialmente, quando na verdade não, você pode resolver todas as questões extrajudicial, que é apresentar a arbitragem. Em muitos casos, você não precisa, você utiliza mecanismos somente da arbitragem, você não precisa nem ajuizar um processo arbitral, né? Então, você pode, através da mediação, da conciliação, fazer as normativas, seguir todo o procedimento
de uma forma extrajudicial, muito mais rápida, muito mais célere, muito mais econômica. Então, a gente vem de uma cultura de que qualquer problema eu recorro ao judiciário, né? E isso provou, isso caiu por terra nesse cenário que nós estamos vivendo aí de pós-pandemia, né? Em que o judiciário ele está totalmente afogado, né? Ele está totalmente assoberbado de atribuições e ele não consegue socorrer a todos, né? Então, precisa ficar muito claro isso, que o aparelho judiciário, isso não é uma crítica. A gente tem que demandar questões para o judiciário que, obviamente, que tem um acolhimento maior, mais determinante, para determinadas matérias. Mas existem matérias que são conflitos, por exemplo, negociais do dia a dia, como, por exemplo, a gente está falando aqui sobre as empresas, né, sobre o corporativismo, direito empresarial, direito societário, temáticas societárias, temáticas tributárias, que a própria arbitragem ela acolhe isso. E você consegue uma amplificação maior, um êxito muito maior e economia de tempo. E até a questão da demanda judicial, muitas vezes, pode atrapalhar a empresa a conseguir a angariar bons negócios com os seus parceiros, né? Então, o parceiro, muitas vezes, o cliente, muitas vezes, ele não vai querer aguardar aquele tempo que é determinado judicialmente, porque são demandas, muitas vezes, quando a gente está falando, por exemplo, de questões societárias, fusões, cisões, incorporações, ele não vai querer aguardar, o cliente ele não aguarda 5, 6 anos, muitas vezes, para uma decisão judicial que, às vezes, de repente, aquela não vai ser a primeira, vai ser uma de tantas outras. Então, a gente precisa buscar formas de entender que a arbitragem, ela é realmente, ela é resolutiva, ela soluciona muitas questões. Então, se a gente observar aí, ao longo dos anos, a arbitragem, eu costumo dizer que ela é uma menina, né? Que ela é nova, ela é uma legislação de 96, né? Então ela veio a ideia, né? E ela amplifica, e a arbitragem ela casa muito bem com o compliance, justamente por quê? Porque o compliance ele veio para mostrar para a gente que as conformidades, que nós temos uma historicidade de corrupção muito grande no Brasil. Nós temos a cultura da corrupção, né? E de uma certa forma, nós normalizamos essa cultura. Nós normalizamos essa cultura. E a arbitragem, ela vem para mostrar para o judiciário também das inconformidades que o judiciário tem, das deficiências, e para desafogar justamente o judiciário, que hoje ele não consegue dar conta de todas as demandas judiciais por N fatores, por inúmeros motivos, por falta de capacitação técnica, por falta de pessoas, enfim, são muitos inúmeras atribuições, né, dentro desse condão aí de fatores. Então, a gente precisa, eu sempre costumo dizer assim para os meus clientes que o mesmo efeito, né, e isso precisa ficar muito claro, o mesmo efeito do processo arbitral, da sentença, né, judicial, que existe a sentença judicial dentro ali do judiciário, é o mesmo efeito, né, existe a segurança jurídica garantida, existe uma legislação, não é uma regra, né, muitas vezes é por falta de informação que as pessoas elas não recorrem, né, à arbitragem. Então, é por falta do conhecimento. Então, o mesmo efeito jurídico que uma determinação judicial tem perante o judiciário, uma sentença na arbitragem arbitral, ela também tem essa mesma efetividade, né? E isso é importante a gente falar. E dentro aí desse corporativismo que nós estamos falando do compliance, a importância de ter cláusulas arbitrais, né, nos contratos, principalmente quando a gente fala aí de contratos de adesão, de confidencialidade, de locação, porque exatamente são essas cláusulas compromissórias que vai determinar e vai facilitar a mediação desse conflito, caso tenha necessidade, e a credibilidade.
e a visibilidade perante o seu parceiro, perante o seu cliente, né? Entendeu? E a infração que uma empresa tem quando ela está dentro aí do programa de integridade, do programa de integridade do compliance, mas ela não tem essas cláusulas, né, inseridas aí nos seus contratos, isso já é uma inconformidade. Isso já é um problema que precisa ser analisado e pautado, pontuado, como o que o Compliance Officer ele faz isso muito bem, né? Que foi como a doutora Ágata explicou muito bem. Então, são essas informações que são primordiais para que o papel da arbitragem ela funcione muito bem dentro dessas instituições. E o mais importante, quando se fala de arbitragem, não é somente o processo arbitral, né? Nós falamos também do consultivo, do preventivo. A arbitragem ela tem esse papel de fazer análises concisas das legislações, do que realmente está de acordo, do que realmente não está de acordo. E do preventivo, ou seja, informando que, se não regularizar aquela determinada questão, terão problemas maiores, né? Então, o consultivo ele é muito importante, né? Porque, na verdade, a gente vem de uma cultura que a gente não faz o preventivo, né? E isso é isso é um dos pilares do compliance. Porque se você faz o preventivo, obviamente você terá menos problemas e conseguirá resolver muitos mais outros. E terá oportunidades de pensar em outras soluções, né? Ou em outras atividades, em outras execuções, dentro aí que a gente está falando de uma empresa. Então, assim, quando existe uma movimentação de todo um staff, deles entenderem a importância que nem tudo, o jurídico entender que nem tudo, principalmente o jurídico, que nem tudo precisa se ajuizar uma ação, precisa ir para o judiciário, que tudo precisa se resolver no judiciário, a tendência é pacificar as questões, a tendência é a gente trabalhar mais com a mediação extrajudicial, é a gente entender mais a importância da conciliação extrajudicial. E eu digo assim que nos bancos, né, da faculdade, a gente é muito enraizado isso, né? Sempre o processo, não é o processo cível, não é assim que funciona. A gente precisa aprender a trabalhar com demandas que vai facilitar o seu dia a dia. Isso a faculdade não nos ensina, mas a gente vai aprendendo com a vida, que se você pacificar os conflitos, se você buscar formas inteligíveis de buscar uma solução rápida, econômica, e que você vai poupar energia, vai ser maravilhoso, né? Então, acredito que a gente precisa entender que a gente está vivendo um momento histórico diferente. E esse momento histórico ele está nos mostrando que a gente precisa direcionar, né, até a nossa vida profissional de uma outra forma, né, com soluções mais ágeis, mais céleres, mais rápidas, né, porque a gente tem que pensar que a gente trabalha com pessoas, e pessoas que têm várias demandas, e que se o cliente ele for e pensar que aquela outra pessoa vai atendê-lo de uma forma mais rápida, mais dinâmica, ele fará isso, né? Então, assim, a gente precisa mudar o conceito, que é um conceito que demora ainda um pouco, porque como compliance, a arbitragem ela é muito nova, né? Mas ela é importante, e a arbitragem ela não é do futuro, né? Eu lembro que há mais ou menos 10 anos atrás eu escutava que a arbitragem era uma área do direito do futuro. Não, ela é do agora, né? Ela pode ser aplicada e ela deve ser aplicada agora, né? Então, são muitos casos do dia a dia, do cotidiano, que nós conseguimos resolver. Um divórcio, por exemplo,
um divórcio que, de repente, ele poderia ir para o litigioso, pode ser resolvido, sim, dentro das ferramentas, aí, dos recursos sistematizados da arbitragem, questões que envolvem despejo, que envolvem pendências financeiras que envolvem instituições acadêmicas, escolares, enfim, a gente tem uma gama de conflitos menores, pequenos, que não precisam ser migrados para o judiciário, né? De uma forma inteligente e sábia, a gente consegue resolver tudo isso com destreza, com rapidez e com sigilo, que isso é o mais importante, né? Porque se a gente precisa, dentro ali do judiciário, se eu preciso pedir a confidencialidade, eu preciso pedir o sigilo. Na arbitragem, não, isso já está implícito, né? Não existe essa movimentação de várias pessoas terem acesso ao seu processo. Por isso que existe um ajuizamento dentro de uma câmara arbitral, de uma assessoria arbitral, existe um tribunal arbitral, o cliente ali escolhe o juiz arbitral, o seu árbitro, que vai, enfim, conduzir aquele processo. Então, existem várias sistematizações, várias facilidades, né, para que realmente exista uma celeridade maior, existe um dinamismo, e para que existe realmente essa questão da transparência e que a ética seja preservada. Que alegria te ouvir falar, foi maravilhosa também, que presente essa noite. É muito importante a gente trazer esse olhar sistêmico, saber que o direito está mudando, o quanto é importante a gente estar de olho aberto para a confidencialidade, pela celeridade, pela justiça privada, o quanto é importante a gente trazer a advocacia extrajudicial. Às vezes a gente acha que a arbitragem está longe, não, é para o dia a dia, é para execução, é para educação financeira, é para as empresas. Isso é recurso. Então, é uma forma de a gente se aproximar dos nossos clientes e saber que tanto o compliance quanto a arbitragem veio para somar. Não é uma coisa que a gente, como advogado, tem que ter medo. Às vezes a gente tem medo da mudança. Não, a gente tem que estar aberto. O que eu tenho trazido na minha advocacia é o olhar sistêmico, entender, a gente trabalha com vida, com pessoas, a gente tem que mostrar qual que é o faturamento, qual que é o ganho. Então, eu acho que foi muito clara, caminhou todo mundo no mesmo sentido, de trazer esse olhar, essa renovação, com muita competência, com muita técnica. Tivemos muitas perguntas, a ideia é que seja um bate-papo, eu vou ler, quem se sentir confortável para responder, abre o microfone e fala, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como a arbitragem se diferencia para advogados e contadores? Pergunto isso porque atualmente curso contabilidade e também terei essa matéria. É legal. Entenderam a pergunta? Qual que foi? Não escutei, aqui. Desculpa, cortou. Como a arbitragem se diferencia para advogados e contadores? Pergunto isso porque atualmente curso contabilidade e também terei essa matéria. Primeira pergunta. E aí, Ágata? Bom, eu vou responder, porque eu também cursei contabilidade e, na minha opinião, não há diferença nenhuma, principalmente porque nós estamos numa situação extrajudicial. Então, foi como a Marilice disse, nós estamos desjudicializando os processos. Então, o que vai diferenciar com relação à advocacia é que na arbitragem nós não temos mais o judiciário, então os contadores também podem atuar nessa área. Por isso que essa matéria é lecionada nas cadeiras de contabilidade. Então, na minha opinião, não há diferença. Só há diferença realmente na forma que ela é ensinada. Com certeza, nas cadeiras de direito, nós aprendemos um pouco mais profundo com o que diz respeito às leis. Já na contabilidade, a gente
verifica essa matéria de uma forma mais prática. Então, eu não vejo diferença nenhuma. Aí eu queria também ouvir a Marilice com relação a isso, principalmente porque você trabalha com arbitragem, Marilice. Mas, na minha opinião, não há diferença nenhuma. É só realmente com relação à desjudicialização mesmo dos processos arbitrais. Eu só não entendi a última parte. Qual a diferença? Que ele falou da arbitragem, eu não entendi. Qual que é a diferença? Para advogados e contadores. Na verdade, assim, a diferença, a importância, eu acho que tanto o contador quanto o advogado, eles têm um acesso privilegiado, né? Que é a legislação. Então, todos nós temos, o advogado ele tem uma maior amplitude, né? Porque existe um direcionamento diferente, mas o contador ele também tem acesso às legislações fiscais, tributárias, impostos. O que difere, na verdade, é o conhecimento, né? Se a gente for pensar em proporção, na verdade, a diferença é que o direcionamento é que muda, né? Se você é um contador, vai ser direcionado mais para a parte fiscal, né? Então, você vai estudar mais os cálculos, a questão dos tributos, as alíquotas. Se você for um advogado, você vai estudar, na verdade, você vai ter um entendimento maior, um conhecimento maior da matéria em si, né? Da legislação. Então, a expansão, as expansões, na verdade, acho que elas são as mesmas. O que muda um pouco é só o direcionamento, né? E a Agatha sabe muito bem, quando a gente... o direito com uma outra graduação que tenha o mesmo acesso, que a gente tem acesso às legislações, isso te dá um leque de possibilidades, de oportunidades gigantescos. E dentro da arbitragem, isso é muito importante também, que vai dentro do compliance, né? Que a gente pensa também na questão de que, porque só advogados podem estar dentro do compliance. Não, existem outros profissionais, existem economistas, contadores, administradores de empresas, mas o que eu vejo hoje é da forma como você norteia e da forma como você conduz as informações que chegam até você. Mas o embasamento é o mesmo, tá? E você vai explorar isso da melhor forma possível, ainda tendo a possibilidade de atuar em profissões diferentes e ter visões diferentes. Maravilha. O Fábio Silveira também fez uma pergunta. Essa aqui é muito interessante. Na maioria das vezes, as ações de compliance não são efetivas em algumas empresas, pois os seus dirigentes se recusam a cumprir. O que fazer caso a equipe queira dar aplicabilidade a essas regras de gestão? Doutora Eliane, quer responder? Eu acho que você tem um pouco mais de autoridade para responder essa pergunta. Sim, é muito interessante essa pergunta do Fábio, que é o que até nós falamos aqui, né? Tanto a Agatha quanto eu também falei. E como, aí eu digo da minha experiência aí no setor público, como lidar com essa situação, né? Porque aqui quando a gente falou que, né, o tom from the top, quer dizer, o tom vem da alta liderança, e se ela não tiver comprometida, esse programa, ele vai estar fadado ao insucesso, porque os colaboradores, eles têm a alta liderança como exemplo. Então, se a alta liderança, né, normalmente nós fazemos pílulas de compliance, de estar sempre ali falando sobre compliance e fortalecendo, né, no âmbito público, é uma comissão de compliance, comissão de integridade pública, fortalecendo as ações daquela comissão. E quando você traz essa questão de como se a alta liderança, se ela não está comprometida, olha, Fábio, por experiência vai ser um pouco complicado,
esse programa, se realmente não tem o comprometimento da alta direção, da alta gestão, esse vai ser possivelmente um daqueles programas que eu citei aqui, que é um programa para em inglês ver. Porque se não tem o comprometimento da alta administração, todos os eixos do compliance eles estarão incompletos. Entendeu? Eles não terão sucesso. Como fazer uma gestão de riscos se a alta liderança não estiver comprometida? E a alta liderança ela vai dar o tom. Inclusive, ela vai ter que informar qual o apetite de risco dela. Então, se ela não estiver comprometida, como fazer um código de conduta, um código de ética, se não houver o comprometimento da alta liderança, no sentido dela, ela informar quais os valores da instituição, missão, visão, valor. Por quê? O programa de integridade, ele não é do Compliance Office, ele não é da comissão de compliance. O programa de integridade é da alta direção, ele é da instituição. Isso é muito importante, ficar muito nítido, até pelas responsabilidades, que nós sabemos que os Compliance Office têm, né, toda a responsabilidade, mas o programa de integridade de compliance, ele é da alta direção. E se não houver um comprometimento de fato, infelizmente, esse programa ele vai estar fadado a um sucesso. E a doutora Ágata também pode contribuir. Claro, doutora, eu só queria complementar que, dentre todas as fases do programa de implementação do compliance, ela se inicia com a diretoria. Então, de nada adianta que os diretores estejam fora daquele plano se aquilo realmente não vai ter como ser aplicado, porque primeiro nós precisamos começar ali no topo da pirâmide para que essa política seja espalhada dentro da organização. Então, se os diretores não estão comprometidos com aquilo, infelizmente o Compliance Officer vai ter um insucesso na implementação do plano e desse código de conduta. Responderam brilhantemente. Mais uma pergunta, acho que também vocês vão gostar. Já falaram no decorrer, mas eu acho que é importante falar dessa diferença. Perguntaram qual que é a diferença entre gestão de risco e compliance. Vou repetir, peraí. Qual a diferença entre gestão de risco e compliance? Doutora Ágata, vamos fazer a dobradinha. Agora você inicia. Vamos. Aliás, nós três, né? Vamos falar sobre isso. Sim, com certeza. A gestão do risco é um mapeamento que o Compliance Officer vai fazer dentro da organização para verificar quais são as falhas, quais são as condutas que estão sendo erradas dentro da organização. Então, é isso, a gestão de risco está dentro do programa de compliance. Então, primeiro, o Compliance Officer precisa entender o que é que está acontecendo na organização para conseguir remediar aquilo. Então, é assim que inicia a gestão do risco. Porque nós precisamos entender e mapear toda a empresa. Poxa, vamos supor, como um exemplo que eu mesma dei aqui na minha palestra, está havendo casos de corrupção nas vendas dentro da empresa. Então, eu preciso conhecer como é que isso está acontecendo para conseguir sanar essa falha dentro da organização. Então, é aí que entra a gestão dos riscos, porque isso pode futuramente prejudicar a empresa. Então, é nesse sentido que o Compliance Officer vai mapear toda a empresa e todas as atividades de cada departamento e cada colaborador para, então, iniciar esse programa de compliance dentro da organização. Marielice, vai falar alguma coisa? Que você está com o microfone... A Ágata falou bastante, né? Ela falou o necessário, mas eu concordo realmente com o que a Ágata falou, que é a questão da gestão do risco, né? A gestão do risco realmente o mapeamento. É por isso que dentro do compliance a gente trabalha muito com planejamento, né? O planejamento, para que realmente exista uma credibilidade e respeito dentro aí desse programa de integridade, é o planejamento. Basicamente,
se a gente falar de uma forma bem sucinta, o planejamento, tudo funciona no compliance se for tudo muito bem planejado, muito bem estruturado, dentro das modalidades, né? E atendido, obviamente, em prazos hábeis. Então, eu acredito que é isso, o mapeamento, tudo que se mapeia dentro do programa de integridade, que se há, enfim, uma respeitabilidade dentro daquilo que foi planejado, a probabilidade de riscos, elas reduzem muito e os êxitos aumentam muito, né? Então, eu acredito que os indicadores, quando a gente fala de planejamento, eles falam por si só. Se existe realmente e o entendimento, né, do staff, da importância desse programa de integridade, o êxito, ele é muito maior, né? Problemas, obviamente, vão existir sempre. Os riscos, as falhas, as deficiências, elas vão existir. Mas existe exatamente o objetivo, não é que eles não existam, mas que a gente aprenda a trabalhar com o preventivo, a fim de evitá-los. Eu só queria pontuar, realmente, vocês colocaram muito bem, que é tão fundamental a gestão de riscos, né? Dentro de um programa de integridade. Primeiro, porque com a gestão de riscos, você faz todo o levantamento dos riscos, né? Faz o levantamento, identificação, levantamento, a avaliação dos riscos, e às vezes, num bom levantamento de risco, identificação de riscos, você sana um problema, realmente, como a doutora Marilice falou, do planejamento. E até mesmo o risco que está relacionado a um treinamento, de repente um treinamento insuficiente que ocasionou um erro de um colaborador, que não necessariamente foi uma má-fé, foi a má-fé, né, foi uma conduta ilícita, mas, na verdade, faltou um treinamento que realmente colocasse aquele colaborador em condições de atuar na atividade que ele desempenha. Então, é importante frisar que a avaliação de risco, a gestão de risco, é um dos pilares, um dos eixos fundamentais do programa de integridade. Eu só queria complementar que essa questão que a doutora Eliane disse sobre o treinamento, isso é fundamental. Eu, quando mais jovem, eu era vendedora numa empresa de celulares e trabalhava no interior. E para fazer a portabilidade, isso era ainda no início daquela época de celulares e portabilidades e operadoras no Brasil. Já tem um tempinho, né? E no interior nós temos o costume, né, de nos presentear e agradar uns aos outros. Isso é muito comum. E eu tinha uma cliente que sempre me trazia alguns números de portabilidade e ela me presenteava com uns queijos. É engraçado, né? Mas ela sempre me trazia uma comida, sempre me trazia um agrado. E aquilo, para mim, me incomodava um pouco, porque eu, obviamente, não queria receber algumas coisas, mas eu me sentia na obrigação de receber por ser um agrado, mas aquilo estava errado. E pela minha falta de treinamento, pela minha inexperiência nessa questão, eu acabava aceitando. Então, o que você disse, doutora Eliane, é fundamental, porque muitas das vezes os colaboradores não têm noção do que eles podem ou não receber, porque não é errado receber um presente, mas não é ético. Então, assim, eu já recebo um salário para trabalhar naquela determinada função. Eu não preciso de um presente de um cliente. Então, assim, às vezes nós não sabemos aonde está o limite das atividades. Então, o treinamento é fundamental, principalmente aí nesse caso em que esse programa de compliance é implementado dentro de uma empresa. Parabéns, realmente isso foi muito bem colocado por você, doutora Eliane. Foi muito bem mesmo. Eu acho que é importante a gente trazer a importância do treinamento. É importante, cada dia mais, a gente estar atento para alinhar, ficar 100%. Estão gostando muito. Está chegando cada vez mais perguntas, muito interessantes. Deixa eu escolher aqui uma. Olha. É para todas essa.
Como vocês veem a obrigatoriedade de programas de compliance para o futuro? Já existem leis que obrigam empresas a adotarem uma estrutura de compliance mais robusta? Essa é polêmica. Essa é boa. Eu vou começar mais uma vez falando da doutora Eliane, que se vocês buscarem ela no perfil dela no Instagram, ela inicia a descrição dela dizendo assim, compliance e integridade como missão social. Então, toda vez que... E aí eu vou falar de novo algo que eu coloquei na minha palestra sobre o perfil do Compliance Officer. Se ele não for uma pessoa comprometida com a ética e integridade social, não adianta de nada. Então, a gente realmente tem que iniciar por nós. Se nós queremos ver uma mudança na sociedade, principalmente nessa função, a gente tem que começar por nós. Então, eu acredito sim que no futuro nós teremos leis mais robustas, porque, infelizmente, o nosso país está muito nessa cultura de corrupção e essa nossa mudança, né, essa mudança que vem ocorrendo cotidianamente, principalmente no cenário político do nosso país, faz com que as pessoas cada vez mais se preocupem com isso. Então, eu acho que tem que começar de nós mesmo, com as pequenas atividades, com as pequenas corrupções que nós cometemos, como tomar um lugar na fila, a televisão a cabo, que a gente faz um gatinho, enfim, são pequenas corrupções que nós cometemos e que está tudo bem, mas não está. Então, eu acredito sim que haverá leis mais duras e severas, e eu acho que esse é o futuro mesmo. O compliance está aqui, não começou agora, ele vem já de 1950 e só tem aprimorado, só tem aumentado ainda mais, porque nós precisamos realmente ter essa consciência mundial, que isso realmente, essa corrupção tem que um dia acabar. Então, acredito, e a minha resposta é que sim, vão haver leis mais severas, com certeza. A gente está aqui falando, né, um pouco do compliance, né? Um pouco não, hoje o tema é só praticamente baseado no compliance, e dentro aí, porque, enfim, o compliance ele é muito amplo, né? E ele é segmentado por áreas, e a gente não pode esquecer do tipo de um compliance, uma modalidade do compliance muito importante, que é o trabalhista, né? Muitas empresas violam muitos direitos trabalhistas, né? Ainda a gente tem a questão agora da LGPD também, que a gente precisa pensar diferente, porque não é mais o futuro é hoje, é agora, né? Então, existem empresas que violam direitos trabalhistas diariamente, né? Que vivem ainda naquela ditadura do sistema escravocrata. Então, é um olhar diferente, é um jurídico diferente que pede uma assessoria, né? Uma visão sistêmica, realmente, de uma realidade que ela está aí. Então, assim, não é só o tax compliance que tem que funcionar muito bem dentro de uma empresa, é o compliance trabalhista também, né? O compliance societário, é um compliance jurídico que seja funcional e que se isso funcionar muito bem, essa sistematização, logo nós teremos também, as empresas, né, as instituições, elas terão resultados no próprio fluxo de caixa dela, né? Então, com certeza haverá menos reclamações trabalhistas, né? Será menos taxada quando a gente fala das questões dos impostos, né? O enquadramento societário também reflete na questão do pagamento da maior ou a menor dos impostos, né? Então, a gente tem que pensar de uma forma muito ampla. A gente vai ter um jurídico, as empresas terão jurídicos de pessoas que realmente pensem no preventivo, que a gente fala, né? E que atuem muito mais no consultivo e evitem aí o máximo o judicial. Então, são formas que a gente precisa, ao longo do tempo, começar a pensar que a modalidade aí do compliance ela vai mudar ainda muito, né? Dentro de tudo que a gente tem visto, né? Dentro de tudo que hoje o mundo é digital,
né, cibernético. A gente também tem que pensar nessas legislações e os impactos delas no futuro, os desdobramentos também. E acrescentando que a doutora Marilice e a Agatha trouxeram, fundamental, e já é, realmente, corroborando, já é uma realidade. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nós já temos, primeiro já temos a lei, né, 7.753, a lei que determina a obrigatoriedade das empresas que forem contratar com o poder público de ter um programa de integridade, ter um programa de compliance. E, para além, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, temos um decreto que obriga a administração pública a ter um programa de integridade, o que faz todo sentido, né? Porque o poder público, como destinatário do compliance, ele deve estar pautado pela conformidade. Agora, uma questão também, rapidamente, que eu queria pontuar é de fato se estamos preparados para isso. E, mais uma vez, passando da questão utópica, e aí que eu entendo compliance e integridade como instrumentos incríveis para que haja uma transformação social e a sociedade também urge por mudanças. Como que se dá a fiscalização, como que se dá a transparência, porque muitas vezes tem os programas de compliance, tem os programas de integridade e não há uma responsabilização. E aí eu digo no sentido, quando eu falo da transparência, nós estamos fazendo também o nosso papel, porque é muito... E é sem demagogia, né? A empresa, a organização, a instituição, eles têm que ter os programas de integridade agora, sobretudo, é praticamente, em algumas situações, né, de contratação, no caso, tem que ser, é obrigatório, mas e o papel, né, enquanto sociedade? Que aí é o que a Agatha trouxe, da questão da fila, do jeitinho brasileiro, né, de furar a fila, não, aí para mim não é tão problemático assim, mas para o outro é. Então, eu acho que também tem essa nossa responsabilidade, sobretudo agora, nesse momento mesmo que estamos de eleição, é parar para pensar, de saber pelos candidatos, se eles têm no seu plano de governo um programa de compliance, um programa de integridade, a gente também parar e refletir sobre isso também. Verdade, bem pontuado, doutora Eliane, verdade. Acho que, na verdade, acho que a realidade que a gente vive hoje ainda é que muitas pessoas ainda desconhecem, né, a cultura do compliance. Muitas pessoas desconhecem. Então, a gente, óbvio que eu acho que muita coisa mudou. Hoje nós falamos mais sobre política, questionamos mais, mas muita gente, às vezes, se fala sobre conformidade, muitas pessoas desconhecem, né? Acho que a falha aí é a deficiência do conhecimento, né? Da falta do conhecimento. Mas para nós que já temos esse entendimento, isso realmente é questionador, isso é algo a ser analisado, é algo a ser avaliado. Sim, eu concordo plenamente, se disseram. É importante a gente trazer que viver é um ato político e a gente tem que trazer essa conformidade em todos as nossas vidas. Não acha que está distância só das empresas, não, é luta que começa pela gente. Esse bem-estar que a gente busca tem que começar por nós. E tem mais uma pergunta, que são duas pessoas diferentes, que eu vou fazer junta, que eu acho que elas se complementam. Estou gostando de ver. Tá instigando as perguntas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Seguindo a pergunta de gestão de risco, compliance também incorpora nos controles internos? Quais são os desafios do compliance para as empresas privadas e para as empresas públicas? E qual é o grande desafio de implementar o compliance em uma empresa? Já fiz junto, aí cada um responde um pouco. Já fiz um bloco. Bom, vou começar com relação aos desafios, que foi algo que eu coloquei aqui na minha palestra. Eu acho que o maior desafio
está na aceitabilidade do programa de compliance, que a gente já falou que tem que começar pela alta diretoria e depois para os funcionários e colaboradores. Então, nós temos que pensar que vai existir uma mudança de política dentro da empresa. Então, nós, e muitas das vezes, nós somos um pouco arredios às mudanças, nós não queremos que certas mudanças aconteçam, né? Então, esse é o maior desafio, eu aceitar que eu preciso mudar. E também entender que aquela mudança vai ser para melhor. Eu ter essa consciência de dono, isso é fundamental. Porque se a todo momento eu trabalhar pensando como um colaborador, a gente vai sempre pensar, pô, mas essa empresa não é minha. O que eu ganho com isso? O que eu ganho agindo dentro da ética? Então, eu acho que é esse também um dos maiores desafios a serem enfrentados, principalmente pela alta diretoria. Como é que eu vou motivar os meus colaboradores a agirem de uma forma correta, dentro da ética? Então, acho que ali, dos desafios, eu acho que eu consegui ali mapear, eu vou deixar para vocês aí terminarem a ideia. Bem, eu vou falar então um pouquinho. Quando ele traz a questão do controle interno, o controle faz parte de um programa de compliance, e aí eu trago com a experiência do público, é muito importante termos um controle interno de colaboração, porque por muito tempo, aí eu digo no setor público, era um controle interno de apontar as falhas, de esperar acontecer o problema para depois intervir. E vem mudando essa postura do controle interno, até porque dentro de uma instituição que se preze por um planejamento estratégico, por planejamento, o controle interno, na verdade, ele vai auxiliar, sobretudo nos riscos, na gestão de riscos, o controle interno é um grande aliado. Então, o controle interno ele faz parte do programa de compliance, e quando eu falo dos desafios, realmente é internalização de uma cultura ética, primeiramente, a cultura organizacional, tanto público ou privada, ela deve se pautar na eticidade, e quando a gente traz essa questão de você internalizar a ética, e aí o que a doutora Agatha trouxe de você na empresa privada, né? A sua conduta relacionada à empresa, daquilo que é nosso, né? Eu estou ali, eu faço parte daquilo. Imagina no âmbito público, porque o âmbito público é a coisa pública, é a res pública. Então, nós temos que realmente agir como se fosse nosso, e não o nosso no sentido de apropriação, de cuidar daquilo. E não é o que a gente vê, né? Muitas vezes você está no âmbito público e você esquece que você é um cidadão. Então, o servidor está ali para servir. E aquela coisa pública, aquele equipamento, aquela instituição é nossa. E ela sendo nossa, devemos tratá-la com respeito, dignidade e, acima de tudo, ética. E o que a gente está tratando aqui, conformidade, sempre. Vocês falaram, vocês falaram tudo, e é verdade. O que eu vejo hoje, e que eu acredito que o maior desafio dentro da nossa cultura, né, brasileira, é a questão da ética, né, a questão da corrupção. E acredito que a gente precisa, é um costume que nós não temos, né? A gente tem um problema, essa falta dessa cultura, que está sendo despertada agora, né? Que isso reflete realmente na saúde financeira da empresa, isso na questão reputacional, né? E a gente está falando de empresa, mas o compliance, ele é possível você praticar ele no nosso dia a dia, né? Então, eu vejo hoje o maior desafio é quando a gente fala de ética, porque ética é aquilo que você faz quando ninguém vê, né? E a corrupção, porque é muito fácil eu falar que de ética é muito lindo, é maravilhoso,
porque a teoria é muito fácil e a prática é diferente, né? É aquele lugar, de repente, onde a câmera não está bem sinalizada e, de repente, o caixa ele vai lá e consegue passar a mão, né? Ou ele posiciona a câmera de forma que não pega, né? E se a gente for analisar, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, não existe um caixa humano, né? Eu falo na Europa, por exemplo, existem mercados, por exemplo, que o caixa ele é automatizado. No Brasil ainda a gente não pode implementar essa cultura totalmente, porque a gente vive daqueles justificativas, eu não ganho tão bem, então o dono ganha mais, então eu mereço. Então, assim, é um trabalho que é cultural e que a gente vai ter que... É um trabalho de formiguinha, que foi muito interessante, que assim, ele vai ter que ser trazido, isso vai ter que ser fomentado dentro das instituições públicas para nós, só que para as instituições públicas trazer isso para nós, precisa haver uma mudança efetiva também, né? A gestão pública, os políticos, mas o mais importante, a mudança, como foi a Kathleen disse, com relação à corrupção, a mudança começa com nós, sociedade, nós civis, né? Então, isso é muito importante. Então, o maior desafio que eu acho numa amplitude, seja no meio corporativo ou na vida, é esse. É a ética, é você agir de forma... É você agir na conformidade quando ninguém vê. Quando não tem câmera que te alcança. Quando não tem prova documental. Esse vai ser o maior desafio. Só pontuando rapidinho, doutora Kathleen, quando também relacionado ao desafio, que aí eu acredito que seja um grande desafio no âmbito privado, que é o darwinismo. Porque quando a gente está trazendo aqui a ética, a conformidade, nós sabemos que o mote principal, né, das organizações privadas é o lucro, né? É o lucro a qualquer preço, que é o darwinismo, né? E como que a gente consegue conjugar, né, um programa de... Porque muita gente fala do programa de compliance, e essas instituições, quando há um desvio de conduta ou corrupção que favorece a empresa, isso é investigado? Será que essa empresa, ela também não alimenta esse tipo de conduta dos seus colaboradores? Isso daí é muito importante da gente discutir, porque a gente precisa realmente, mais uma vez, trazer essa questão da cultura. Isso daí é fundamental. Sim, é isso que vocês falaram. E ética, quando a gente ninguém está vendo isso que marca, eu acho que é o X da questão, o quanto a gente tem que se cuidar. A força no preventivo, esse cuidado, essa aula que deram hoje, que é um presente, muito que a gente precisa falar sobre ética, muito que a gente precisa ter, foi falado aqui. Então, a gente tem que estar aberto à mudança e estar disposto a ouvir com quem tem para nos ensinar. Isso é fundamental. Gente, vocês não acreditam que está chegando cada vez mais perguntas. Vou falar aqui. Que presente! Estamos gostando muito. Aqui. Eu acho que a doutora Agatha pode começar respondendo. A arbitragem, normalmente, tem um custo alto. Acredita que será um mecanismo mais acessível para todos e até mesmo se tornar uma forma de desafogar o poder judiciário? Quanto ao desafogamento do judiciário, eu não tenho dúvidas. Na verdade, eu acredito que usar técnicas extrajudiciais, que não a arbitragem, o nosso Código Civil hoje está aqui para isso, ele foi renovado para isso, para incentivar que os advogados cada vez mais utilizem da conciliação, da arbitragem, para resolver os conflitos. Então, eu não tenho dúvidas que a utilização da arbitragem desafogue. E aí, o início da pergunta era... eu só me esqueci o início da ideia. Se vai diminuir o custo, pelo alto custo. Bom, quanto à diminuição de custos,
vai muito, né? Porque hoje nós temos os órgãos arbitrais, os tribunais arbitrais que também regulam isso. Então, isso vai depender realmente de uma cultura. Acredito que quanto maior a demanda, melhor vai ser os custos com relação a isso. Eu acredito que isso ainda é um pouco caro, porque ainda é pouco procurado, e essa ideia ainda não está totalmente disseminada. Mas a partir do momento que isso vire algo comum, eu tenho certeza que isso vai ser reduzido. A Marilis pode nos ajudar também, complementando aí a ideia. Eu acredito que a arbitragem, o custo, né, não é puxando a sardinha, não, gente, pro meu lado. Eu não acredito que é um custo caro. Tudo vai depender da demanda, né? Como que você vai administrar essa sistematização. Porque dentro aí de uma câmara arbitral, ou de uma assessoria arbitral, existem várias modalidades, né? Então, quando você faz a contratação da arbitragem, você precisa ver qual que é digamos assim, qual que é a modalidade que vai te atender mais. Então, existe uma diversificação, existe uma regulamentação dentro do Tribunal de Ética, com relação a valores, com relação à precificação de honorários, né? Não é algo que fica a esmo. Com relação às técnicas extrajudiciais, eu acredito que sim, isso desafoga realmente o judiciário. E eu acredito que foi o que a doutora Agatha falou, assim, o Código Civil está para isso, né? Para a gente conseguir fazer movimentações extrajudiciais, para que a gente consiga se socorrer mais no extrajudicial do que no judicial, tá? E essa questão de valores é muito relativo, porque observem que hoje a gente tem instituições financeiras, empresas aéreas que buscam a arbitragem. Elas buscam por quê? Porque existe uma efetividade. Obviamente que a gente está falando de contratos de milhões, né? Então, a gente está falando aí de contratos milionários, que são valores significativos. Mas a arbitragem também é para a pessoa física, né? Ela também tem esse acesso. E muitas vezes você nem utiliza, você nem precisa ingressar com o processo arbitral. Você pode utilizar através da mediação, de técnicas da mediação, da conciliação para resolver os litígios e os conflitos. Então, nem tudo se ajuiza a ação, ainda que seja na arbitragem. A arbitragem, ela tem técnicas que você pode utilizar dessas ferramentas para conseguir resolver essa solução do conflito o mais breve possível. E a gente precisa pensar também na questão da economia processual, porque imagina que o quanto não se gasta no período desde o ajuizamento do processo até a sentença, pensando no judiciário, pensando que cada ato existe custas processuais para isso. São todos esses valores que precisam ser revistos, analisados, aliás, além dos honorários, né? Perante o advogado, perante o árbitro. Então, são essa análise de custo que precisa ser analisada. E a precificação da demanda que você está ajuizando, exatamente. Se a gente estiver falando, por exemplo, de empresas aéreas, são contratos milionários. Se a gente estiver falando de fusões e cisões, também são valores significativos. Mas se de repente a gente está falando de um negócio que é do cotidiano, por exemplo, de uma dívida condominial, são valores a serem avaliados. E que também eles não precisam ser ajuizados dentro da arbitragem. Pode-se usar de uma forma extrajudicial, mediante aí fazer uma mediação extrajudicial. Então, são análises que precisam ser revistas e analisadas, e de acordo, obviamente, com o cenário, com o orçamento. Então, é importante fazer essa precificação e fazer análise dos prós e contras, mas ainda que seja na arbitragem ou seja de uma forma extrajudicial, é muito mais compensatório do que se for para você aguardar, enfim, todo um processo judicial, que a demanda é muito maior, e a demora, e todas
e todos os outros desdobramentos que a gente já conhece, que é de conhecimento público. Só faltou a doutora Eliane. Oi? Não, dá sua contribuição também nessa parte. Bem, quanto É à importante arbitragem, eu realmente deixo para as colegas, doutora Ágata e doutora Marilice, mas eu só queria pontuar que eu sempre acho importante trazer a questão histórica, eu acho que é importante, a arbitragem também é mais uma prática que vem lá de trás, sobretudo nas civilizações antigas, Egito Antigo, Kemet, Egito Preto. Então é importante pontuar isso também. Sim. Ó, uma perguntinha aqui, eu acho que vai casar muito com o que vocês falaram. Acho que é a última pergunta, antes de a gente abrir para considerações finais. Boa noite, doutora. Gostaria de saber se acham que as pequenas empresas muitas vezes não aplicam o compliance por falta de conhecimento ou por achar que somente seria válido para as grandes empresas. Bem, eu entendo que possivelmente por falta de conhecimento, porque o compliance, ele não se aplica apenas para grandes instituições, para grandes empresas. Pelo contrário, por tudo que nós falamos aqui, né, conformidade, ética, ele deve permear todos os espaços. Então, o programa de compliance, ele deve sim ser implementado em pequenas, médias e microempresas, sobretudo uma empresa, né, que tenha consiga alguns ISOs, alguns selos importantíssimos. Isso daí vai agregar muito na reputação dessa empresa, e aí que vem a questão realmente do compliance, né? De, além das boas práticas, da boa governança, e a gente sabe que a gente vive num mundo corporativo, um mundo capitalista, a empresa pode deixar de ser uma pequena empresa, pode deixar de ser uma microempresa, pode passar a ser uma grande empresa, tendo um programa de compliance, um programa de integridade. E só para complementar, nós temos que pensar que hoje a maioria das empresas constituídas no Brasil são pequenas e médias. Então, está aí o papel da advocacia em mudar essa realidade. Então, hoje, realmente, o nosso nicho de mercado dentro do direito empresarial são as pequenas e médias empresas. Hoje é muito difícil um advogado, principalmente quando ele é um profissional sozinho dentro do seu próprio escritório, hoje é muito difícil esse advogado trabalhar para grandes empresas. Geralmente, essas grandes empresas já têm um corpo jurídico ou um escritório de grande porte que os atendam. Então, hoje, os advogados têm, sim, que ter essa visão dentro do direito empresarial e atuar nessa área de compliance para realmente mudar essa ideia do empresariado de que compliance é só para grandes empresas. Então, está aí o nosso papel de mudança social e de pensamento político dentro das empresas. Excelente, validando já o que a doutora Eliane falou e a doutora Ágata, complementando, o compliance, ele é para todas as modalidades de empresa, né? O que eu acredito que falta ainda é o conhecimento, de achar que, de repente, porque é uma palavra gringa, né? Talvez alcance só o que acontece isso, né? Que alcance apenas empresas de médio e grande porte, quando, na verdade, não, para que essas empresas, hoje, como elas são hoje, empresas prósperas, de média e grande porte, elas já foram pequenas em algum momento, e elas utilizaram dessas regulamentações para que elas fossem como o que elas são hoje. Então, é essa visão
que o microempresário ele tem que ter também, né? O que o empresário de pequeno porte ele tem que ter essa visão de ampliar, ainda que seja de uma forma mais simplória, ainda que não seja com todas as ferramentas, com todo aquele programa de integridade, mas buscar dentro aí de uma parametrização a conformidade, né? E a conformidade, a gente tem que ter a visão de que ninguém começa grande. As pessoas começam pequeno e vai subindo, e vai galgando de degrau a degrau. Então, eu acredito que todas as modalidades de empresa, e elas só vão se manter dentro aí do mercado se elas aderirem à conformidade, enfim, toda aí a estrutura que o compliance ele requer. Do contrário, principalmente num cenário econômico que nós vivemos, que é totalmente instável, é importantíssimo um planejamento empresarial, financeiro, tributário, jurídico. Perfeitas. É importantíssimo a gente trazer o papel do advogado nesse processo de mudança. Foi muito aprendizado. Estou muito feliz, muito contente. Já estou querendo também aprender um pouco mais de compliance, ir para essa área também. Já sou entusiasta, porque eu sou da conciliação, da mediação, mas a gente tem que estar ampliando cada vez mais. E eu vou deixar para vocês agora, começando com a doutora Ágata, depois a doutora Eliane, e por último a doutora Marilice, considerações finais. Passou muito rápido, para vocês deixarem suas mensagens finais. Bom, eu me coloco à disposição mais uma vez, se vocês precisarem conversar comigo, tirar alguma dúvida. Eu também sou fundadora da Empresa Teca, e lá na Empresa Teca nós estamos lançando uma mentoria somente para advogadas, porque nós temos ali como nossa missão fomentar, fazer com que mais mulheres estejam à frente dos seus negócios. Então, o nosso objetivo dessa mentoria é realmente mudar o seu mindset e fazer com que você realmente esteja à frente do seu negócio, de qualquer área que seja. Então, se a sua ideia é vir a trabalhar com compliance, vem com a gente vai tratar dessa matéria dentro dessa nossa mentoria. Nos busquem aí nas redes sociais, @empresateca, e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Me procurem nas redes sociais. Eu deixei aqui no nosso bate-papo o meu e-mail, se vocês quiserem o material que eu deixei nesse webinar de hoje. Então, fico totalmente à disposição de todos vocês. Vamos conversar ainda mais. E a ideia é realmente que nós nos ajudemos para que a gente consiga ir o quanto antes o nosso sucesso profissional. Mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada ao AB, obrigada a Marilice, obrigada a doutora Kathleen e a doutora Eliane. Foi um prazer estar com vocês aqui e fico à disposição para o que vocês precisarem. Boa noite a todos. Eu, mais uma vez, agradecer o convite ao AB São Paulo, doutora Marilice, um prazer imenso conhecer a doutora Kathleen, doutora Ágata também, um grande prazer. Eu fico muito feliz porque hoje foi realmente uma noite, como eu postei na minha rede, foi uma noite incrível, né? Agregamos muito conhecimento, a escuta realmente foi ativa diante das perguntas, isso daí é muito importante. E me coloco também à disposição, estou nas redes, Eliane Pereira, e mais uma vez trago essa questão que é o que me move nesse momento, que é o compliance e integridade pública realmente como missão social, enquanto profissional e como cidadã, que eu entendo que é um importante instrumento, acho que é virar a chave, de fato, a oportunidade, realmente, das organizações, das instituições e da sociedade utilizar-se do compliance como realmente um instrumento, e vou para além, entendo também como uma política pública contra a corrupção, contra desvios de conduta, e também como realmente uma política, no caso, né, no âmbito privado, de planejamento estratégico, de gestão de riscos, realmente uma boa governança. Mais uma vez agradeço, me coloco à disposição e
Agradeço demais a oportunidade, foi realmente sensacional. Agradeço, é uma honra, foi uma noite realmente incrível, foi muito importante, foi uma troca de conhecimento. Doutora Ágata, doutora Eliane, nós conseguimos alcançar aquilo que nós esperávamos, aquilo que nós planejamos, porque isso também é compliance. E é isso, se quem quiser me buscar nas redes sociais, tem a minha consultoria, Martins Compliance Arbitral, quer conversar mais sobre arbitragem, entender como funciona, ou entender somente os mecanismos, questões extrajudiciais, me procurem, é fácil achar meu nome, não tem tantas Marilices assim, então vocês podem me localizar como Marilice Martins, ou pela minha consultoria Martins, _ compliance arbitral. Foi uma noite maravilhosa, memorável, obrigada por todas, agradeço a doutora Ágata pela disponibilidade. A doutora Ágata está num fuso completamente diferente do nosso, está em Portugal e aceitou meu convite de pronto. Doutora Eliane também a mesma coisa, é uma querida. Nós já tivemos uma outra oportunidade ela me convidou para uma live para a gente falar também sobre compliance. E eu sou gratidão por todas vocês, doutora Kathleen também que aceitou o meu pedido e para fazer a mediação, então foi maravilhoso o nosso encontro, foi riquíssimo, e principalmente a doutora Rafaela, que dentro aí de faltando quase um pouco mais de 1 hora, aceitou aí para a gente presidir a mesa. Então eu sou muito grata a todas vocês realmente fazem parte da minha trajetória profissional. Muito obrigada. E obrigada a todos que nos assistiram até agora. Coração aqui, só gratidão, muito feliz, muito satisfeita, muito obrigado, doutora Ágata, doutora Eliane, doutora Marilice e doutora Rafaela, que eu vou deixar para ela agora falar, passar a palavra, para ela deixar as considerações finais dela. Para mim foi um prazer, foi um deleite estar aqui nos bastidores, ouvindo e aprendendo com todas vocês. Me sinto renovada enquanto Compliance Officer de ver que estamos pensando bastante nas diretrizes nacionais de empresas e direitos humanos. Estamos pensando na governança e nas boas práticas enquanto estabelecimento, enquanto legislação. A gente sabe que tem um decreto de 2018 que está aí, a gente sabe que a legislação complementar determina que nós coloquemos sempre a governança e as boas práticas à frente, porém esse não é um conhecimento difundido, e é importante que nós estejamos aqui debatendo isso como se estivesse estabelecido, como se fosse norma posta. É importante que as pessoas tenham essa curiosidade que eu vi hoje aqui. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam, que ainda estão acompanhando. Continuem nos acompanhando nas redes sociais, continuem acompanhando o brilhante trabalho da empresa Teca, que está desbravando universos aí, sob a gerência da doutora Ágata e da doutora Marilice, brilhante, desde 2016, 2015, faz tempo. A empresa Teca está por aí, desbravando as fronteiras do compliance em São Paulo faz um bom tempo. Agradeço a presença da doutora Eliane, que está aqui pelo IBRAPEG, que também é um grande parceiro da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. Nós adoramos visitar vocês e para nós é uma honra ter a primeira visita aqui. Agradeço bastante. Agradeço a doutora Kathleen estar aqui, sempre nos representando bastante no IBCCRIM. É importante a gente ter tantas áreas do direito convergindo para isso, para a gente pensar boas práticas, para a gente pensar como trazer a sustentabilidade para dentro do ambiente corporativo. A gente já deveria ter isso estabelecido, mas a gente ainda está pensando. E é bom que a gente tenha mentes tão afiadas, tão criativas, tão curiosas e tão sábias, pensando e tratando e conversando conosco. É bom que tenhamos mentes curiosas do outro lado, nos ouvindo,
perguntando, anotando, tirando experiências para as próximas. Por favor, continuem com essas mentes curiosas, continuem com essas mentes abertas e criativas. É assim que a gente muda o mundo, é assim que a gente estabelece aquela sociedade livre, justa e solidária, aquela que a Constituição tanto quer e que a gente tanto luta para tentar fazer. Agradeço aqui a Secretaria de Comissões, que nos possibilita realizar esses trabalhos. Agradeço às nossas comissões, que estão sempre aí apoiando, ladeando, organizando esses eventos para que a gente consiga instituir esse ambiente cheio de equidade racial, esse ambiente cheio de equidade de gênero, esse ambiente livre para diálogo, um ambiente acadêmico, um ambiente que está sempre incentivando o estudo, um ambiente que está sempre em defesa daqueles que estão trabalhando por seu ganha-pão. A advocacia, às vezes, é assalariada, gente. A gente esquece dessa parte. É bom que a gente esteja pensando nessas coisas enquanto advogadas e advogados, para que essa advocacia que está ali empregada ou associada ou tratando como assistente jurídico, auxiliar judicial ou escrevente ou de qualquer outra forma dentro dos escritórios e empresas públicas, saiba que ela precisa se amparar e se escorar nessas práticas, nessas normas. Sem mais, eu agradeço as minhas co-presidentes, as minhas presidentes, a doutora Lázara, a doutora Marilis, que estão aqui à frente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, sempre tentando agregar, sempre conseguindo unir a advocacia, a academia e a sociedade em prol desse conhecimento maior, dessa pangeia de conhecimentos para que a gente consiga fazer uma ordem constitucional. Ai, eu até perco as palavras às vezes. Eu fico feliz quando a gente tem eventos assim, me empolgo. Muito, muito obrigada a todas. Espero que voltem nas próximas. A todos que estão assistindo, vi que tinha gente aqui da Bahia, do Espírito Santo, de Minas Gerais. Muito obrigada pela audiência. Confiram o conteúdo que as comissões produzem em suas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Confiram os vídeos que a gente coloca periodicamente no canal de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, aqui no YouTube. Continue conosco, a gente ainda tem bastante para produzir. Eu espero que vocês voltem numa próxima, mas por hora a gente precisa encerrar, gente. Este evento está encerrado e é isso. Até a próxima, que vai ser breve, muito breve. Tchau, tchau. Tchau.